Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos os nossos amados irmãos. A nossa lição, no caso desse dia, é a lição número 9, com o título Concerto de Deus com a Criação. O nosso texto de estudo está sendo o capítulo 9 de Gênesis, já que o nosso estudo nesse trimestre é o livro de Gênesis na sua primeira parte, ou seja, até o capítulo 11. Agora, a leitura bíblica em classe proposta é do verso 1 ao verso 11. Texto áureo para a nossa lição está baseado nesse mesmo capítulo, no verso 11, quando a palavra é: "E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra." Gênesis 9 e o verso de número 11. Para o desenvolvimento da nossa lição, o esboço proposto está em tela e refere-se à nossa repartição em 3 subtítulos, que no caso, o primeiro é Deus refreia a violência, versos de 1 a 7. O segundo subtítulo, Concerto de Deus com todos os seres viventes, verso 8 até o 17. E o último subtítulo, a descendência eleita é prenunciada, versos 18 a 29. E fazendo a abertura desta lição de hoje, em tela temos o texto que diz para nós: a terra que se apresentava aos olhos de Noé e de todos os que saíram com ele da arca, ainda era a mesma da criação original, com a diferença que, purificada da geração perversa que a contaminara com violência e corrupção, havia sido como que renovada para servir de habitação para as criaturas com as quais Deus estabeleceria um concerto de misericórdia e de longanimidade. Veremos nesta lição em que consistiu esse concerto e que propósito o Senhor visava alcançar ao prometer que não mais destruiria a terra com o dilúvio, mesmo sabendo que a realidade do pecado permanecia e eventualmente se manifestaria como no passado. Então nossa lição tem esse objetivo, o concerto de Deus, o propósito desse concerto. E no meio desta história, que pode parecer para alguns história, entretanto vemos pontos importantes que eu espero conseguir destacar para os irmãos, que os irmãos venham a compreender
esses pontos, porque eu fico admirado da tremenda fidelidade de Deus naquilo que Deus fala como concerto, como aliança. Mas vamos na sequência nossa normal. Vamos para o primeiro subtítulo. Se o nosso estudo é Gênesis, na primeira parte, se a lição é número 9, o concerto de Deus com a criação, o primeiro subtítulo é Deus refreia a violência. Versos 1 até 7. Fazendo uma lembrancinha do que foi que aconteceu antes, o mundo todo entrou em corrupção, deixando os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, e isso começou com casamentos de qualquer jeito, e depois a consequência disso vem sobre a terra violência entre os moradores da terra, e chega a um ponto que Deus viu que toda a humanidade tinha já se desviado do seu propósito ao criar todas essas coisas. E Noé foi achado justo, e por ele há agora a continuidade da espécie humana na face da terra, com a arca que Deus deu para Noé como uma tarefa a fazer, na qual tarefa a construção da arca salvaria ele, sua família e tantos quantos entrassem na arca, que infelizmente não foram homens, foram os animais que vieram preencher essa lacuna. Poderia ser cheio de gente, mas tudo tem os seus propósitos também. Muito bem, mas voltando, violência foi um ponto básico no passado para que Deus falasse: vou desfazer de tudo. Então, ou considera cada um de nós esse ponto, para entendermos o mundo que vivemos, onde a vida humana parece não ter valor nenhum, nem a própria pessoa valoriza a sua vida, e quanto mais a dos seus viventes ou seus próximos, que também não são colocadas com valor, e por qualquer coisa há mortes, assassinatos de qualquer jeito. Mas vamos lá, Deus refreia a violência. Como essas coisas acontecem? Primeiro, lendo o texto que nos está proposto em Gênesis capítulo 9, os versos de 1 até o verso 7, a palavra coloca para nós esse texto: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Esse é o nosso texto, nesse primeiro subtítulo. E assim sendo, trazendo algumas palavras sobre este texto, num primeiro parágrafo, o que podemos estar lendo: chamado Noé e seus filhos para fora da arca, Deus renova o mandato expresso ao primeiro casal: frutificai
e multiplicai-vos e enchei a terra. Também os animais se multiplicariam e encheriam a terra, mas seriam dominados pela raça humana, cuja mordomia sobre a criação não havia sido revogada. Contudo, agora estamos diante de uma nova realidade, onde esse domínio seria exercido através do temor e do pavor que o homem causaria aos animais, e onde ele poderia dispor destes para a sua própria alimentação. Versos 2 e 3 do texto. Notemos, porém, a exceção feita ao sangue, aqui mencionada pela primeira vez como sinal ou símbolo da vida, e por isso vedado ao consumo. Posteriormente, o Senhor instituirá um procedimento mais detalhado quanto ao uso do sangue, mas por enquanto a ideia é de que o homem, como mordomo e não senhor da criação, não tem direito de dispor da vida de qualquer outra criatura, exceto para se valer do corpo do animal para os fins aqui definidos pelo verdadeiro Senhor de toda a criação. Ingerir sangue é uma afronta. Observe bem a gravidade disso nessa expressão. É uma afronta ao direito divino e um desprezo pelo dom da vida próprio de homens violentos como aqueles que havia antes do dilúvio. O que estamos colocando aqui? Deus, naturalmente, na expressão do texto que nós vimos e lemos agora, e que retorno ao texto, Deus abençoando, e Deus mandando o homem se multiplicar, e Deus entregando na mão dos homens todos os animais, todos os seres viventes. E se Ele instituiu, sim, para o homem anteriormente, veremos no texto daqui a pouco, que o alimento do homem seria aquilo que viria da vegetação, agora Deus está abrindo, dando também a carne dos animais para servir de alimento ao homem, donde os animais seriam mortos pelo homem, no sentido de usá-los como alimento. Aí o terror que viria sobre a natureza animal, porque o homem não poupa nada. Mas observem que não é permitido de forma alguma que o homem coma sangue. Aí vem as prescrições que nós vamos estar considerando. Mas antes, vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, o verso 29, lá no princípio, quando Deus criou tudo, ficou bem claro que o alimento para o ser humano não seria da carne, mas os versos 29 e 30 esclarecem. E disse Deus, Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. Assim foi. Pronto. Aí está, que no princípio o homem não era carnívoro, os animais, de forma geral ou em totalidade, não eram carnívoros. Mas agora, após o dilúvio, ainda que Deus está abençoando a terra, sim,
Lembremos disso, dos sacrifícios, da aliança que Deus está fazendo com Noé e sua família e os animais. Mas a ordem é: o homem tem poder sobre o animal, tem poder sobre a sua vida, no sentido de tirar a vida do animal para sua alimentação, porque Deus abriu. Mas um detalhe: sangue não. O sangue não, porque toma o sangue como símbolo da vida, então não pode ser de forma nenhuma ingerido. Por isso está longe do costume de hoje, até dos cristãos de um modo geral, mas antigamente, até em pessoas que não eram muito devotadas, vamos dizer assim, no texto bíblico ou em seguir os ensinos bíblicos, o costume de comer sangue era retirado. E vemos figuras do passado. Eu cheguei a alcançar isso quando percebia na roça que, quando se ia imolar um franguinho para servir no almoço, e não era um franguinho, ainda mais na roça a família juntava toda, eram vários, mas um detalhe eu percebi: eles cortavam o pescoço, deixavam o franguinho de pendurado, uma forma de ser, deixavam o sangue escorrer todinho, depois empurravam terra sobre o sangue e iam preparar o franguinho, ou aqueles que deveriam ser preparados para alimentação. Por que isso? A ideia de que está aqui estabelecido. Então, eu não tenho um milênio ainda, então foi esses dias mesmo que eu vi meus tios, minhas tias, meus avós fazendo isso lá na roça. Ou seja, sangue não, dentro desse mandamento. O sangue representa a vida. Deus dá a carne para alimento, mas ao derramar o sangue na terra, é como aquele que está usando o animal dizer: Senhor, eu te agradeço o alimento na carne, mas a vida te devolvo. Era simbólico, mas Deus exigiu isso. E vamos entender que isso passou à frente, como em Levítico capítulo 17, nos versos 10 e 11, quando vem a exatidão da compreensão das coisas. Mas primeiro, em figura ainda, em Levítico, no capítulo 17, ao se colocar os rituais do santuário, dos sacrifícios que eram trazidos, vamos dizer, em oferta a Deus, sangue sempre era derramado e não consumido, até no santuário. E o sangue tinha um valor especial no sentido, vamos dizer assim, do ritual e da oferta a Deus. Versos 10 e 11. Verso 10 diz para nós: a qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. E vemos depois Ezequiel, quando o profeta diz: a alma que pecar, essa morrerá. E quanto à expiação, é vida por vida. Aí vamos entender, quando Deus instituía, determinava o sangue como expiação do pecado, era justamente esse sentido. Uma vida era dada de um inocente, o animal da oferta para perdão dos pecados dos homens. O animal assumia a culpa do homem e por ele pagava com a sua própria vida. Tudo isso puxando e aí depois sendo aperfeiçoado quando se mostraria Jesus Cristo, chamado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois, o que nós sempre ouvimos falar, no sangue de Jesus há poder, ou seja, no sacrifício, na vida dada
por Cristo Jesus, em nosso favor, há poder para tantas coisas. Destaco: perdão dos pecados e direito de vida eterna. Então, irmãos, o sentido é forte, mas muitos estão deixando os princípios de Deus, não levando em conta o significado. O sangue não é nada. Jesus chegou a dizer: a carne e o sangue para nada presta, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Aí, desprezando o sentido espiritual, o homem entra em transgressão e chega a perder também os benefícios do que isso significa. Mas continuando, em Atos capítulo 15, verso 20, quando já estamos na plenitude do Evangelho, sim, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de nos dar a adoção de filhos. Aí, nessa plenitude, os apóstolos reunidos para, vamos dizer assim, colocar de forma mais clara os mandamentos de Deus. Em Atos 15, verso 20, nós temos a reunião dos apóstolos, a primeira, dizendo desse jeito. Mas eu vou ler o verso 19 também. Que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Ou seja, o mandamento existe nesse tempo de plenitude do Evangelho, mas muitos estão esquecidos disso. Portanto, irmãos, perdoe, não é sendo, vamos dizer assim, como quem está muito obsoleto. Deus não mudou o mandamento, então continua: sangue, não comer; carne sufocada, ou seja, carne da qual não foi retirado o sangue, não comer. E dentro do mesmo parâmetro de prostituição e idolatria. Então são coisas graves. Se colocarmos que as únicas restrições foram estas, então é algo muito sério. Senão deixaria com o terceiro, quarto, quinto plano, mas não. Os apóstolos determinaram esses 4 pontos. Observe: idolatria, prostituição, carne sufocada e sangue. É mandamento de Deus, respeito pela vida. Mas continuemos. Nesse texto ou nessa tela apresentada, temos Gênesis 18 e 17, só para comentar, que pode ser que alguém perceba entre os alunos. A promessa, tiro a palavra promessa, o mandamento de frutificar e multiplicar-vos, primeiro foi falado para os animais, no capítulo 8, verso 17, ao saírem da arca, e depois falado também a Noé, e naturalmente aos animais, em segunda posição: frutificai e multiplicai-vos sobre a face da terra. E observem que hoje, para entendermos como nós estamos longe dos princípios do Evangelho, se existe esta ordem, eu vi lá, vamos dizer assim, no exterior, lá em Israel, grupos de judeus que são fervorosos nesse particular. É frutificar, é multiplicar. E aí temos envolvidos o casal e os pais do casal, ou seja, vamos dizer assim, os sogros e sogras, todo mundo empenhado junto ao casal na ideia de multiplicação. E a primeira questão que os grupos fazem, ou esses grupos fazem, é casar e multiplicar, e a família de um e de outro ajudando esse propósito. E quando já geraram os filhos e o corpo enfraqueceu, ou já veio o tempo de cessar a multiplicação, aí eles vão para o campo de trabalho para sustentar esses filhos em ajuda aos seus pais, sogros. E
também para ter condições depois de ajudar esses filhos quando for a vez deles de se multiplicarem. Aí temos grande multiplicação nestas comunidades de israelitas lá no Oriente. Agora, como nós estamos vivendo hoje, o casal casa hoje e não quer ter filho, está fora do padrão. Aí começa o casamento já sendo ferido, porque casa sem propósito pelo qual Deus deu o casamento. Fica só para consideração. Agora, não quero dizer que quem gerou muito filhos está aprovado, quem gerou pouco está reprovado. Não, porque sempre houve no mundo uma ordem de Deus, uma soberania de Deus, senhorio de Deus, que tinha casais que não tinham filhos, outros tinham um só, outros tinham dois, outros, aí tinha gente que tinha a sua aljava cheia de flechas. Ou seja, cada um conforme Deus dá também, segundo os propósitos de Deus. Muito bem, mas seguindo a nossa lição, mais um pouco, ainda nesse subtítulo, Deus refreia a violência, no segundo subtítulo, está escrito para nós aí também, e podemos estar lendo juntos. Em seguida, o valor da vida humana é ressaltado sobre as dos animais, a ponto de Deus requerer a punição dos animais que derramassem o sangue de algum homem. Assim como, a partir de agora, o homicida deveria ser punido de forma severa. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Este será o precedente, tanto para a expressão escrita do mandamento na lei mosaica, como também para o princípio universal entre todos os povos acerca da aplicação da pena capital. Continuando, aquele que comete homicídio não apenas ofende a Deus por tirar do seu próximo aquilo que somente o Criador pode tirar, a vida, mas também porque, tendo sido o homem feito à imagem e semelhança de Deus, consideremos isto, isso constituído mordomo da criação, o homem, matá-lo significa um atentado contra o propósito divino em relação a toda a criação. Pois, não por acaso, Satanás é considerado o primeiro homicida, porque tentou frustrar os desígnios do Criador, incitando o primeiro casal ao caminho da morte, e aqueles que andam em suas pisadas são chamados filhos do diabo. Atentemos para essa colocação. Vamos falar em outras palavras, assim de forma mais aberta. A vida é preciosa, é Deus o único que tem vida em si mesmo, e Ele quis dar vida a muitos seres, os homens e os animais. Muito bem, então a vida é dele. O retirar a vida é contrariar o plano de Deus. Deus quer dar vida e o homem quer tirar. No que temos visto no primeiro parágrafo, Deus consentia, se for para alimento, mas não comendo o sangue. O sangue tem que resguardar para lembrar e testificar sempre que está dando o senhorio a Deus. A vida é do Senhor. Eu tomo só a carne porque o Senhor liberou como alimento. Agora, na questão presente, Deus fala: o homem é a imagem de Deus. Então, se alguém matar o homem, está ferindo um propósito sério. Ou seja, a vida que é de Deus e aquele que Deus criou para ser a sua semelhança. É uma afronta a Deus a morte de um homem. Se for animal, ele vai ser requerido também. Se olhar na lei, temos lá situações que animais que ferem e matam um homem deve ser morto, o animal deve ser morto. E se for um homem matando um homem, também será requerido desse homem a morte do seu companheiro ou do seu próximo de uma forma determinada.
Aquele que derramar o sangue do homem, o seu sangue será derramado pelo homem. Aí vem a sentença de morte que sempre existiu na lei e na lei universal das nações, que hoje está afrouxando, mas também por causa da corrupção, que chega até a apoiar mais, vamos dizer assim, o causador do dano do que a vítima. É uma coisa para se pensar. Alguém morre e todo mundo corre para defender o assassino? Espera aí, deixa eu ver se eu entendo direito. Como é isso? Então está contra a palavra de Deus, de onde estamos claramente afastados, desviados, e isso de uma forma já virando agora universal, dos princípios de Deus. Não estou defendendo a pena capital, estou considerando o que está escrito e o que foi sempre a realidade por milênios e milênios. E agora, nesse tempo, estamos vivendo essa situação. Mas dentro do texto proposto, para nós considerarmos, em Êxodo capítulo 20, verso 13, é uma palavra que o irmão já conhece de cor, dentro dos mandamentos, que diz: não matarás. Então, é esse o texto que se apresenta. Mas no capítulo 21, verso 12, podemos ainda considerar o que Deus diz. E assim está escrito: quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Aí temos na lei mosaica isso estipulado. Lembrando que Deus também sabe todas as coisas, e há leis, mandamentos, princípios colocados por Deus para a proteção daquele assassino, enquanto não se provar que ele é o culpado. Olha que interessante. Mais uma vez apurado que ele é responsável pela morte do seu próximo, aí a sua vida seria requerida também. Ou seja, Deus tem cuidado, não é de qualquer forma, não. Tem que ter certeza de que aquele é o assassino. E como tirou, diz o verso 12 aqui: quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. A vida pertence a Deus. Se você não respeita a vida do outro, que recebeu de Deus uma vida, quem garante que você tem direito de continuar vivendo? Deus, que deu a vida para o outro, diz: assim como não prezou o outro em vida, a sua vida também não lhe será mais concedida. Aí antes, agora requerida por Deus, ele tem direito. Romanos capítulo 13, verso 3 e 4, também falando sobre isso. E observe que era lei universal, de que as autoridades tinham por Deus, sim, o poder de requerer em juízo a vida de alguém. Aí aqui na expressão de Romanos capítulo 13, ainda que estamos apontando 3 e 4, eu vou ler desde o verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Verso 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. E o verso 4: porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Já em João, no capítulo 8, verso 44, é quando Jesus fala e coloca Satanás como homicida, e todos aqueles que não prezam a vida como Satanás não prezou, são homicidas como Satanás. Ou na colocação desse capítulo 8, no verso 44, Jesus diz que são esses filhos do diabo. Verso 44: vós tendes por pai ao diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Voltando ao princípio, verso 44: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Aí está uma colocação para nós entendermos o quanto Satanás vamos dizer assim, é transgressor. Deus deu vida e ele se levantou para cancelar aquela doação misericordiosa de Deus, concedendo vida a Adão e Eva, ou seja, a todos nós, porque somos filhos de Adão e Eva, induzindo Eva e Adão a transgredirem, e pela lei de Deus, a alma que pecar, essa morrerá. Mas aqui entra a redenção em Cristo Jesus. Deus sempre surpreende, que Deus tem, vamos dizer assim, todas as ferramentas, todo o direito de agir em justiça e direito para nos abençoar. Ou seja, o poder abençoador de Deus é muito maior do que o que se pode existir de mal que alguém cometa contra o outro, como Satanás quis afastar inteiramente a raça humana da vida que Deus proporcionava. Mas ainda temos em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 2, o verso 2, e ali João é o apóstolo do amor. Ele vai sempre estar falando em termos dessa necessidade de amar o próximo como a si mesmo. Assim, no capítulo 2 da primeira carta, no verso 9 está escrito: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. E no capítulo 3, verso 10 até 12, 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E verso 12: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Caim era mau em seu coração. Por isso, voltando lá atrás na lição que tivemos anteriormente, Deus não olha a oferta que trazemos para Ele. Deus primeiro olha a nós, o ofertante. Deus atentou para Abel, ele e a sua oferta. Deus atentou para Caim e a sua oferta. O que vai dignificar a oferta é o coração sincero, puro do ofertante. E não importa o valor, porque o valor é a sinceridade, o que está de gratidão, de amor, de alegria e desejo de agradar a Deus, como aquela viúva que ofertou 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. Mas ela queria ofertar ao Senhor. Do quê? De tudo que tinha. Não importava não ser milhões, mas era tostões que Deus valorizou como milhões, porque era com amor, era com vontade, era com alegria, era com ações de graças. Pronto, vai entender Deus. Simples, justiça. Deus faz tudo equilibradamente. Mas continuando, irmãos, entrando agora no segundo subtítulo dessa nossa lição, o concerto de Deus com a criação. Agora sim temos o concerto de Deus com todos os seres viventes. Isso no capítulo 9, verso 8 a 17. Primeiro, a concessão do alimento, incluindo os animais, os seres viventes, animais. E agora,
sim, o concerto propriamente dito. E dentro da nossa lição, nesse capítulo 9, versos 8 a 17, que passo a ler, e todos, em particular os que estão, digamos assim, nos acompanhando online, podem estar lendo na nossa tela ou em suas Bíblias também. Verso 8 até ao verso 17. Inicio a leitura. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com toda a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será o sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Pronto, aí está o concerto. Deus não destruiria toda a plenitude da carne com águas de um novo dilúvio. Não haveria essa mortandade total como fez no primeiro dilúvio, ou seja, no tempo de Noé. Este é o concerto. Agora, Deus entrou com o concerto. Deus tem esse costume de entrar conosco num acordo, numa sociedade que ele entra com 100%, e nós com o benefício do acordo. Nós entendemos quando a gente fala, né? Esse é acordo de pai para filho. É acordo de pai para filho. É de Deus, Criador e Pai, para com a criação, a quem Ele chama também dos que têm vida por Ele, pelo que Ele é chamado Pai de toda a carne. Então aí está o concerto. E quando aparecer chuva, ou seja, situação de descer água sobre a terra, apareceria o arco nas nuvens, que nós, não sei de onde vem esse título, arco-íris. Não é muito boa essa palavra não, porque é de idolatria, mas o arco nas nuvens, no tempo da umidade da terra, o sol, umidade, e o arco aparece para Deus ver e lembrar: não posso destruir a terra com águas do dilúvio mais, não destruirei toda a carne. Para Deus ver e Deus lembrar. Considera isso e vamos falar mais um pouco aqui na nossa mesma lição. Agora, continuando a nossa lição, entrando no subtítulo 2, sim, nesse primeiro parágrafo, a natureza do concerto. Vamos estar considerando, lendo o que está em tela, a natureza do concerto que o Criador estabelece com todos aqueles que saíram da arca não está relacionada propriamente com a salvação,
como no caso do pacto firmado por Cristo em sua própria morte sacrificial. No caso aqui, temos uma promessa de preservação da vida na terra, envolvendo Noé e sua família e os animais que por gerações eternas, quer dizer, enquanto houvesse gerações, até o derradeiro fim do mundo. Não quer dizer que o Senhor não continuaria julgando geração após geração, tanto a nível individual como em relação a povos inteiros, como ocorreu exemplarmente com Sodoma e Gomorra e com muitas nações ao longo dos séculos que se seguiram. Quer dizer apenas que o juízo, enquanto este mundo existir, não voltará a ser universal, para que as gerações possam se suceder. O arco nas nuvens é um memorial visível deste concerto e testifica também da longanimidade e paciência de Deus em relação à humanidade, ainda que pecadora, sobre a qual dispensa seus juízos em medidas que só alcançarão a plenitude no fim dos tempos, quando se dará a consumação dos céus e da terra. Então, aí está o dito, o concerto de Deus. Agora, não precisa Deus ver um sinal para se lembrar, é só para firmeza ou força de palavras, expressões, para Deus querendo confirmar para nós que Ele não vai deixar mais. É pacto e Ele não vai ferir o pacto. Uma vez que Ele prometeu, certamente Ele vai cumprir. Ele zela pela sua palavra para cumprir. Ou outra expressão, diria eu e não cumpriria, então não precisava nem arco. Mas para nós é bonito que Deus coloca isso, falando para nós como se fosse homem, preciso de algo para me lembrar. Não precisa, mas é bonito de ver o arco e depois lembrar, Deus prometeu. Então há esperança de continuidade de vida, é que o homem deveria considerar na face da terra. Mas irmãos, por favor, vamos atentar. Símbolos de Deus, como o arco nas nuvens. Os homens fazem um joguete com as coisas para zombar de Deus, e hoje isso é tomado como algo, vamos dizer assim, dentro da abominação que se comete no mundo. Quem entendeu, fica com entendimento. Mas se houve no passado um Caim que se gloriou da sua maldade, ninguém pode fazer nada comigo, porque será vingado por Deus. E depois Lameque usa a mesma expressão, Caim será protegido? Não, ninguém poderá matar Caim, porque senão Deus o fere. E ele diz, mas eu 7 vezes mais. Opa, calma lá. Ou seja, as pessoas usando palavras de Deus, torcendo para gloriar-se e dizer protegido. Assim usam também o arco com suas cores hoje para coisas abomináveis na terra, é zombar de Deus. Depois veio a pandemia, quer falar o quê? Deixa a pandemia fazer o serviço dela, que é fazer o homem calar-se, né? E ser corrigido diante de Deus. Se arrepender, Deus é benigno, mas não arrependendo-se, a continuidade segue, porque Deus não suportará para sempre o homem transgressor diante dele. E Deus não se deixa zombar. Já chegaram a um excesso em algum carnaval para trás ainda, e aí agora aguenta, fica com esses carnavais dentro de uma pandemia, ou não tem mais isso. Muito bem, considere bem esta colocação. E eu quero lembrar aos irmãos, usando a palavra de Jeremias, se Deus falou que não vai destruir toda a carne ou fazer uma destruição universal, não quer dizer que ele não julga, não. Ele julga, e fortemente. Um exemplo disso nós temos em Jeremias capítulo 46,
quando por Jeremias, e atenção, isso também é encontrado no profeta Isaías, mas eu estou lendo Jeremias capítulo 46, quando Deus fala desta forma, nos versos 1 e 2, leio os versos: palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O que eu estou lendo aqui? Deus determinando uma nação caldeia a destruir o exército de Faraó Neco. Ou seja, ele é o Senhor, ele está trazendo juízo. Se alguém não entendeu isso ainda, é só ler esses versos seguintes e folheando a Bíblia em Jeremias, a partir do capítulo 46, vem o capítulo 47, que Deus está determinando também destruição dos filisteus. Depois no capítulo 48, Deus determinando o juízo sobre Moabe. Continuando no capítulo 49, também contra os amonitas, Deus estabelecendo um juízo, e contra os edomitas também, e essa nação é extirpada da terra. Nesse mesmo capítulo 49, contra Damasco na Síria, aí também contra a Arábia, aí também contra os elamitas, e no capítulo 50 contra Babilônia, os caldeus. Ou seja, Deus estabelece o juízo como Ele quer: uma nação, uma pessoa, muitas nações, muitas pessoas, pronto, o juízo continua. Mas destruir todos de uma vez, Deus falou: isso não. E observe que no Natal para trás aí, né, irmãos, foram 320 mil mortos num impacto só. Juízo de Deus, ou não? Ou Deus não tem poder sobre tudo? Sim, e está escrito bem claro: nada acontece se por Deus não for mandado. Então é juízo de Deus sobre a terra. E a pandemia também é juízo de Deus sobre a terra. Queiram ou não queiram, aceitem ou não aceitem, e a palavra é: arrependei-vos. Não tem outra palavra para o ser humano, de forma alguma. Mas continuando nossa lição, já no terceiro subtítulo, a descendência eleita e prenunciada. Eu não sei esse subtítulo 3, mas por favor, deixa eu voltar um pouquinho. Apocalipse 4, verso 3, eu pulei. O que temos no capítulo 4, verso 3, em alusão a isso que estamos estudando lá em Gênesis? O que tem lá? Vamos ver, capítulo 4, verso 3, quando temos a passagem em que João evangelista narra que foi arrebatado ao céu e lá viu coisas tremendas, e no verso 3 ele vê o trono de Deus, e está escrito assim no verso 3: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Pronto. Se Deus colocou o arco na terra para que ele não esquecesse, irmãos, Deus faz um concerto conosco, material, humano, para o tempo na vida na terra, e coloca diante dele no céu. Então, quem vai ver o trono de Deus, vê o arco. Deus lá no seu trono, virando à direita ou à esquerda, o arco está lá, porque Ele deu a palavra, e Ele colocou diante dele, no trono da sua glória, este arco. Então Deus, dia e noite, noite e dia, segundo em segundo, de milésimo em segundo, milésimo em segundo, assentado no seu trono, o arco. A minha aliança com o ser humano, minha aliança com o ser humano, de que não matarei todos,
em águas de dilúvio. Deus não vai ter como esquecer, irmão. Ele já colocou diante dele esse conserto terreno. Agora eu pergunto para os irmãos: como é que está diante de Deus o seu pacto, o seu conserto na entrega de seu Filho unigênito para perdão dos nossos pecados e para nos dar o direito da vida eterna? Não é um arco, não, deve ser alguma coisa que está diante dele muito mais forte do que um arco junto ao seu trono. Vamos entender, quando está escrito no sangue de Jesus há poder, irmão, isso é há poder mesmo. Eu creio que lá no céu alguma coisa acontece, porque é proclamado, sim, a doação sacrificial do Filho unigênito de Deus em favor da criatura. Então, irmãos, a nossa salvação está diante de Deus muito mais forte do que o arco que está junto ao seu trono. É algo que está inerente a todo o universo. Pelo que eu vou dar um testemunho que eu ouvi no início da minha fé e guardo até hoje, que foi o caso de um irmão na igreja falecer e estava sendo velado pela igreja, e muitos chorosos, porque o irmão tinha esposa, tinha filhos pequenos, aquela choradeira, aquele clamor diante de Deus, e a igreja ali orando, clamando, sim. E esse irmão morto, entretanto, ele estava como vivo, assistindo o céu reunido e os irmãos no velório. E quando a igreja, numa voz, clamaram diante de Deus: em nome de Jesus, pelo sangue que ele derramou por nós, ele mesmo morto, mas vendo isso como que arrebatado no céu, ele viu que o céu todinho chacoalhou ao pronunciar o sangue de teu filho Jesus. Pronto, e Deus moveu-se para a direção de onde vinha a voz, estendeu o dedo, ou seja, Deus atendendo a oração. E o que estava lá bonito, no lugar excelente, vendo a glória celestial, foi obrigado a descer, voltar ao corpo, e o morto reviveu. Todo mundo ficou alegre, só ele que ficou triste, porque já estava vendo as coisas celestiais. Mas no clamor, em amor pelo falecido e sua família, pronto, Deus mudou tudo. Mas volto, se está patente diante de Deus um acordo de vida terrena, ainda mais, irmãos, o sacrifício de Cristo Jesus, o quanto é forte diante de Deus no céu. Pelo que clamemos pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado por nós, que isso mexe com Deus lá no céu, com certeza mexe. Então vamos lutar pela nossa salvação, nas fraquezas que temos, nas lutas que passamos, porque no sangue de Jesus há poder. Se Deus nos deu a vida de seu Filho quando nós estávamos em pecados e afastados, quanto mais não nos dará com Ele também todas as coisas, quando clamarmos por aquele que já morreu por nós e que está vivo à direita do Pai. Então é forte o nosso trunfo em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Mas assim, voltemos à sequência da lição já anunciada, a descendência eleita e prenunciada, nos versos 18 a 29, que está em tela para aqueles que quiserem acompanhar em tela, em particular aqueles que nos acompanham online. E vamos agora para o texto bíblico que estarei lendo, desse verso 18 até ao fim. Está escrito assim: e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai,
e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. E aqui termina esse capítulo 9. Mas vamos considerar o fato que temos aqui. É uma narrativa do pós-dilúvio, voltando à vida cotidiana. Sim, Noé sendo lavrador da terra, plantando maçã, pera, abacate, manga. Eu não sei o que ele plantou, estou colocando assim, imaginando. Mas o certo é que ele plantou uva também. E da uva fez vinho, e vem a narrativa trazendo alguma coisa. Mas vamos para o texto que temos conosco. Nesse primeiro parágrafo do subtítulo: a descendência eleita e prenunciada. A narrativa que segue é de grande importância profética, pois nela são delineados os desígnios gerais de Deus em relação aos 3 grandes ramos da família humana. Embora muitos sejam tentados a dar maior atenção ao fato de Noé ter se embriagado com o fruto da vinha que plantou e ter se descoberto em sua tenda, entendamos que não é este o foco do texto. A Escritura jamais legitimaria a embriaguez, antes orienta o sábio e piedoso a evitá-la. Aqui, o autor sagrado simplesmente não julga o ato do patriarca. Mesmo sob o efeito embriagante do vinho, Noé havia se retirado para a privacidade de sua tenda, longe da vista de qualquer pessoa. Contudo, seu filho Cã, por alguma razão, adentrou a tenda de seu pai e, vendo naquele estado, expôs aquela situação constrangedora para os seus irmãos do lado de fora. Portanto, o mal do escândalo causado é imputado a Cã, a quem faltou o respeito ao pai e o senso de vergonha que mesmo Noé, na sua embriaguez, demonstrou ter ao refugiar-se na sua tenda, na sua própria tenda. Bom, consideremos bem o fato colocado por último nesse capítulo 9, nesse particular desse parágrafo primeiro. Noé plantou uva e a terra estava abençoada, e a terra frutificou e deve ter dado um fruto excelente de todas as árvores. Mas a uva está colocado em Provérbios que Deus deu para deixar o homem alegre com o mosto da uva.
mosto de qualquer outra coisa. A uva é típico. Noé, então, pós-dilúvio, teve esse caso. É um caso. Nunca ouvimos falar mais que Noé foi beber mais vinho ao ponto de se embriagar. Foi só este caso. Talvez foi, vamos dizer assim, uma nova experiência no novo mundo. Mas se ele plantou uva, nada demais. Se ele depois fez vinho da uva, nada demais. Se ele bebeu, nada demais. Ele bebeu um pouquinho mais, excedeu um pouco, mas saiu de fininho, foi para sua tenda e ficou quieto lá. Ninguém ia saber, não haveria história nenhuma mais para contar. Mas Cã, por algum motivo, entrou, viu a nudez do pai. Se ele fosse de bom coração, ele deveria sair e ficar de plantão na porta, não deixar ninguém entrar. O que ele viu, e ele mesmo selou, ocultando esse fato. Não é transgressão, é o pai e mais ninguém. Mas não, saiu fora e foi publicar, rindo, zombando, ou anunciando uma situação constrangedora do pai para os seus irmãos. Foi de respeito. Então, não vão ficar presos a Noé, sim, embriagado. Vão atentar que ele estava numa, sim, situação de privacidade, e alguém invadiu e expôs. Agora, seus irmãos mostram que foi algo incorreto que ele fez, porque os seus irmãos, sabendo, vão correr para, vamos dizer assim, cobrir o pai, com respeito, para não ver a nudez do pai, cobrem e saem. Termina o efeito da bebida, pronto. Aí está Noé, lúcido, tomando ciência do que aconteceu, e algo vai acontecer. Isso não vai ficar assim não. Só para a gente lembrar, irmãos, quanto à bebida, isso precisamos entender muito, muita coisa está em torno disso. Vamos usar Salomão primeiro, quando ele diz que ele, cheio de sabedoria, cheio de riqueza, ninguém poderia desfrutar melhor do que o mundo pode oferecer de deleite do que ele, Salomão. E ele experimentou de tudo. Então Salomão deve ter bebido um vinhozinho lá, mas sabedoria de Salomão, ele falou: vou beber, vou experimentar o efeito da bebida, mas regendo o meu coração. Ou seja, ele bebia para desfrutar sabor, o efeito, e pronto, dominou-se. Pelo que o vinho é dado mesmo por Deus, só não pode exceder. É o que cada um deveria saber, qual o seu limite. Mas voltando a Salomão ou a Provérbios, existe a situação do vinho, mas a recomendação para os nobres, para os que governam, todo cuidado, porque não pode estar embriagado para tomar decisões. Ele tem que fazer o juízo correto, o juízo de Deus para os seus assistidos, os seus subalternos. Determinação. Quanto ao Evangelho, a ordem é clara em Gálatas, por exemplo, que o exceder-se no comer regula, e o exceder-se no vinho traz a embriaguez, e nisso há confusão. E dentro das palavras que nós estamos escolhendo, Gálatas capítulo 5, verso 19 e 20, o 19 e 21. 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e no 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Até aqui. Ou seja, há restrição, há proibição, há limites, que no caso
Coloquemos, Noé não sabia ou esqueceu-se disto, mas na verdade regeu seu coração, vendo que estava alterado, correu para dentro da tenda, e lá era a tenda dele, privacidade dele. Então não há juízo do escritor, não há juízo de Deus sobre Noé. Tenhamos cuidado de não condenar aqueles que Deus não condena. Pronto, só isso. Deus não condenou, mas vamos entender bem essa situação, que entretanto Noé, lúcido, soa e amaldiçoa, ou seja, recompensa, aprova atitudes boas e repreende, castiga atitudes erradas. Ou seja, começa de novo a história no mundo, entra o pecado. E qual é o pecado agora? É desrespeito aos pais. Alguém ainda despreza seus pais? Toma cuidado, que é mandamento de Deus: honra pai e mãe. Está colocado. Vamos entender bem isso. As coisas de Deus continuam valendo. Agora, se pai e mãe não prezam a sua posição de honra que Deus lhes dá, eles vão dar conta a Deus. Mas quanto ao filho, cuidado, honrar pai e mãe. Ou seja, se não tem esse aspecto, alguns vão dizer que não tem nada nele de honrado para poder honrar, mas se guarde, porque a sua desonra será cobrada no juízo de Deus. Então, vamos pedir a Deus sabedoria para saber agir nesse caso. Mas vamos lá. Aqui vem então essa situação que muitos comentam, é falado, parece que há prazer em falar que Noé, um homem justo, reto, se embebedou. E daí? A falha não foi dele, e Deus não o condenou, e nem há juízo de repreensão para Noé. Tanto que as palavras que ele vai falar aqui, de bênção e maldição, são palavras fortes e vão se cumprir. Para isso vamos para o subtítulo 2, no subtítulo 3, a descendência eleita e pronunciada, vamos para o parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º traz para nós o texto que está escrito e vamos estar lendo. A atitude reverente de Cã, bem como o cuidado de Sem e Jafé para com o pai, despertaram em Noé o espírito profético, que então anuncia o futuro reservado às 3 grandes famílias de nações que se originariam dos 3 filhos. Começa: bendito seja o Senhor Deus de Sem, porque entre os seus descendentes seria escolhido Abraão, e dele Israel, no meio de cujo povo nasceria o Salvador, naturalmente Jesus. Jafé, a Jafé caberia conquistar a maior parte da terra através de um grande número de povos descendentes, isto é, gentios, mas finalmente habitaria nas tendas de Sem, uma alusão à entrada das nações no conceito de salvação, graças à reconciliação entre ambos os povos, semitas e gentios, através da cruz de Cristo. Continuando, Cã, por sua vez, havendo dado causa a uma maldição, não sobre si mesmo, mas sobre um de seus filhos Canaã, cujos descendentes seriam sujeitos aos descendentes de Jafé, e também a vitória de Jeová sobre os ídolos que os cananeus serviriam, e finalmente destruídos através de Israel. Aí está, irmãos, essa situação. Noé pecou? Não. Deus fez reservas a Noé? Não. Ele diz: bendito Deus de Sem,
ou seja, viu que na descendência de Sem viriam os oráculos de Deus, e isso eternamente. E semitas é justamente o povo que reconheceu o Deus único e verdadeiro, e depois veio Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, e vem a revelação do grande e único Deus, que é Jeová, aquele que de fato é Deus. Pronto. Por acaso não está aprovado até hoje uma palavra dita por Noé, vamos dizer assim, que Deus confirmou? Não. Ou seja, ele viu o projeto de Deus e anunciou. Ou seja, ele é vidente de Deus, via as coisas de Deus, o projeto de Deus, e anunciou. Sem os semitas. E aí está tudo que está acontecendo no mundo por milênios, e tudo baseado em Jesus, filho de Sem. Continuemos e consideremos um pouco mais. Quanto a Jafé, ou seja, alargue Deus a Jafé, ou seja, prospere Jafé. Aí vem a multidão dos povos que dominaram firmemente o mundo através desses milênios todos. Jafé, abençoado materialmente. Se Sem é abençoado espiritualmente, bendito seja o Deus de Sem, porque deles viriam os oráculos de Deus na terra. Jafé teria prosperidade neste mundo físico, mas entretanto a bênção dele estaria debaixo do manto da sombra, da tenda, da proteção, cobertura de Sem. Ou seja, os que conhecem a Deus devem, na verdade, estar abençoando aqueles que são Jafé neste mundo. Há bênção no mundo material, há prosperidade material, isso é dado a Jafé, mas na cobertura da graça de Deus, pelo que aqueles que são de Deus devem orar pelas autoridades, pelos ricos deste mundo, para que por eles venham mais bênçãos sobre toda a humanidade. Observe bem, pelo que quem é chamado para ser oráculo de Deus, priorize isso, ou seja, a bênção e a graça que sobre ele existe de Deus para abençoar outros. Agora, se ele está querendo, cobiçando a bênção de Jafé, prosperidade, largueza de vida, ele está desprezando o que é maior, o bem espiritual. Então, se você é chamado para ser semita, oráculo de Deus, alegre-se nisso, porque você tem o maior trunfo. E quantos estão deixando de ser cristão para querer cobiçar outra posição neste mundo? Deixa disso. Quem é de Cristo, chamado por Ele, já tem sim o privilégio de estar sendo representante do Deus Altíssimo na face da terra, e o abençoador dos povos. Por ti e por tua descendência abençoarei todos os povos. Você é abençoado sendo apenas servo de Deus, sendo apenas um obediente a Deus, sendo apenas aquele que anda nos princípios de Deus. Isso vale mais do que bilhões e trilhões que alguém possa se gloriar de ter por aí. Agora, infelizmente, a toda transgressão, a repreensão, ao castigo, e ficou também colocado aí aqueles que estariam sempre debaixo de repreensão, ou estarem envolvidos, sendo descendentes, ou como aqueles que são chamados filhos do diabo, por estarem nas atitudes do diabo, como aqueles que têm princípios e formas de viver condenadas por Deus, estão amaldiçoados. Aí está o panorama de toda a terra. Os abençoados e abençoadores, os abençoados por Deus na vida terrena, e os que estão debaixo de castigo porque querem andar segundo os ditames da sua própria vontade e não nos caminhos do Deus puro, do Deus santo, do Deus perfeito, do Deus sábio. Aí está a colocação para nós. Isso aqui é a palavra de Noé? Não, é a palavra de Deus, mas Noé conhecia e falou, e a palavra que ele falou
Deus não deixa cair também, porque primeiramente é projeto de Deus, a ele, Noé, revelado naturalmente do próprio Deus. Consideremos essas partes todas. E aí, vamos ver, dentro das Escrituras, alguns versos que podem nos ajudar diante da classe, quando em Josué, sim, no capítulo 3, o verso 10, coloca para nós o que agora fazemos leitura. 3, verso 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus e os heveus, e os fariseus e os gigaseus, e os amorreus e os jebuseus. Ou seja, a semente abençoada, sim, recebendo de graça tudo aquilo que a semente amaldiçoada ajuntou através dos tempos. Ou seja, todos os descendentes de Cã amaldiçoados e retirados e exterminados deste mundo. Não estou falando humanamente, vamos colocar no sentido espiritualmente. Todos aqueles que são ímpios se colocam contra os princípios de Deus, a sua majestade, serão arrancados da terra. Os ímpios deixarão de existir. É a palavra de Deus colocada nas figuras, sim, dos que são descendentes de Canaã, filho de Cã. Mas ainda, Gálatas 3, alguns versos que temos a semente abençoada. Gálatas capítulo 3, semente não somente abençoada, lembremos, abençoadora, porque todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho que nós levamos a eles, segundo a exortação de Tiago, recebei com mansidão a palavra que vos é dada ou enxertada, porque ela tem poder de salvar as vossas almas. Ou seja, quando Jafé, e vamos entender a misericórdia de Deus, e até Canaã serão abençoados quando vêm para Cristo Jesus, porque todas as transgressões, todas as maldições são desfeitas e vem a bênção suprema e superior e plena do sacrifício expiador em Cristo Jesus. Mas Gálatas, no capítulo 3, verso primeiramente 8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Primeiramente Abraão, mas em Abraão Deus já trazia a notícia, já trazia a prefiguração de Cristo Jesus, descendência de Abraão. Verso 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz às suas ou às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. E o 26 vai dizer para nós: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí está, em Cristo Jesus, semita, sim, está a cobertura para abençoar espiritualmente a todos. A Jafé, agora entendemos na plenitude de tempos, a todos, até a Cã e a sua descendência, até então maldita, Canaã, em Cristo Jesus serão abençoados. É a grandeza da misericórdia de Deus e seu projeto de nós, meros homens tirados do pó, sermos aperfeiçoados, justificados em Cristo Jesus, para sermos cidadãos celestiais, filhos de Deus e eternamente. A grandiosidade é muito grande. Agora, perdoe eu dizer, mas
São pontos que às vezes me salienta. Tem briga hoje em dia contra os semitas. Tem um antissemitismo no mundo, mas criancice, porque muitos são descendentes de Sem e brigam contra os semitas representados na descendência de Jacó. Eles são semitas e são contra os semitas. Eles esqueceram disso? Então é bom que todos vejam a sua descendência, se por acaso não descende de Sem, e alegre no fato de que é chamado para a bênção de servir ao Deus verdadeiro. Bendito Deus de Sem. Então, mas tem muita coisa incoerente no mundo, porque cada um não observa bem a que grupo pertence e o que lhe está reservado. Bênçãos materiais, bênçãos materiais. Bênçãos espirituais, bênçãos espirituais. Repreensão, repreensão. Mas o escape está em Cristo Jesus. Todo aquele que vem a Cristo Jesus, de forma nenhuma será confundido. Assim, continuando, lembremos de concluir a nossa lição nos ditos simples que são o que está em projeção. O concerto de Deus com Noé e todos os que com ele saíram da arca assinala o princípio de um ciclo contínuo de gerações, cujos indivíduos devem encontrar o seu lugar entre a sorte de um dos 3 filhos de Noé, ao mesmo tempo em que, com a aproximação do fim dos tempos, vai se tornando mais e mais patente quem são aqueles que estão na sorte de Sem, cujo Deus, o Senhor, é bendito eternamente. Então, o importante em tudo isso, em tudo que está no mundo, é nós chegarmos a estar abrigados na cobertura de Sem, que é uma cobertura do próprio Deus, único e verdadeiro, o Deus que existe e sempre existiu de forma eterna. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude.
Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.